guarde esse ambiente. Eu e você somos os guardiões, amém, irmãos, dessa unção. Para que a gente fique afinado e ligado naquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, amém? Quantos estavam aqui desde a quinta-feira? Só levanta a mão assim para eu saber. E quantos estão vindo hoje pela primeira vez? Só faça assim para eu saber. Seja bem-vindo e ainda há algo para ser derramado nessa noite, amém? E eu sei que se você veio nos outros dias, eu vim com uma imagem no meu coração e veio na minha mente como aquele pipoqueiro que coloca a pipoca, depois bate, coloca mais pipoca, bate, coloca mais pipoca e quando transborda ele ainda coloca o leite condensado, entendeu? E aí você pensa, depois do que o pastor Douglas, por intermédio do Espírito, fez nesta manhã, você pensa, o que será? E aí você pensa, o saquinho tá batido, vai ter leite condensado aí por cima, amém? Sabe por quê, amado? Porque nós estamos aqui como um canal daquilo que Ele faz, daquilo que Ele deseja fazer. E eu sei que Deus tem sempre mais. Ele quer sempre dar mais. Se Ele encontrar a minha expectativa e a tua expectativa, não tem como dar errado. Vai transbordar, vai aumentar, vai multiplicar, vai superabundar. Amém? Porque Deus não está fazendo conta, amado. Ele não está tendo problema para abençoar ninguém. Amém? Ele te dá além de tudo aquilo que você pensa ou imagina. Ele é poderoso infinitamente mais para fazer assim. Amém? Então, nesses dias, a gente tem conversado sobre o Espírito Santo. Eu sei que se você veio nesses dias, você tem ouvido uma palavra que tem te alimentado, tem te levantado. E ontem, especificamente, eu comecei a conversar com você sobre o tempo onde o Espírito Santo era uma promessa. Eu li com você lá uma profecia, eu poderia ter lido tantas outras. Uma profecia lá de Ezequiel, onde a Bíblia diz que Deus ia dar um jeito na imundícia dos homens. Você se lembra disso? Onde Ele iria lavar os homens, uma água purificaria os homens para que eles, removidos da sua imundícia, pudessem receber um coração novo e um espírito novo. Amém, irmão? E aí eu caminhei com você lendo que Jesus, Ele dá testemunho disso, quando Ele fala lá em João 14, que aquele Espírito prometido já estava chegando, e que já estava chegando o momento onde Ele iria, mas Ele não nos deixaria sozinhos e Ele enviaria o outro Consolador. Amém? Então você viu, você que esteve aqui nesses dias, você ouviu ontem, mais especificamente, que Jesus estava falando que Ele não enviaria um outro qualquer, mas Ele enviaria um outro do mesmo tipo. Você pode dizer comigo, mesmo tipo? Diga de novo, mesmo tipo. E era do mesmo tipo, era alguém que não deixaria aqueles homens sozinhos, mas alguém que agora não estaria mais com os homens, e sim dentro dos homens. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Eu disse para você que o entendimento disso já nos livraria de muitos tropeços, porque o entendimento de que Deus habita em cada um de nós, amado, e que nos ajuda e que nos aconselha, e que há uma voz para nos guiar, para nos exortar, para nos ensinar, para nos dizer a respeito de toda a verdade, já é uma fonte segura de direção e nos livra de tropeço, nos livra de erro. O maior habita em nós, e aquele que conhece o fim antes do começo quer nos alertar por dentro. A questão é se nós temos essa consciência dele habitando o tempo inteiro. E Jesus estava dando uma dica, vocês vão ter essa pessoa aí, morando dentro de você. Eu só estou retomando de onde a gente parou ontem. Você está comigo? Só para ver se você estava aqui e ficou ligado. E aí você se lembra que Jesus avisa sobre isso. E lá em João 20... Ele, depois de ressurreto, depois de encontrar com Maria, depois de dizer, vai e conta que aquilo que eu disse aconteceu, a morte não me venceu. A gente acabou de cantar, amado. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte não deteve o nosso Senhor. Ele levou a sentença que havia sobre nós, aquilo que o profeta Ezequiel profetizou, alguém nos livraria, alguém nos limparia, alguém traria uma água sobre nós, que aspergida sobre nós, que nos lavaria, nos deixaria alvos como a neve e nos faria aptos a receber a presença de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus. Então a Bíblia diz que ele aparece diante dos discípulos a portas trancadas
e diz: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E vocês se lembram o que ele fez, irmãos? A Bíblia diz que soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Você está comigo até aqui? Amado, isso é uma coisa muito maravilhosa, porque esse é o momento esperado, onde na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos livrar aqueles que estavam debaixo da lei. Nós sabemos que não é somente a lei mosaica, era a lei, até porque essa não nos afetou, nós não tínhamos nada a ver com ela. A Bíblia está falando que a lei que estava regendo o homem era uma lei, eu li lá com você em Romanos, era uma lei de pecado, era uma lei de morte, era uma lei que nos dizia: você pode tentar, mas vai continuar pecando, você pode tentar, mas há morte sobre você. Quando ele vem, a lei do Espírito e da vida, que agora faz parte de nós, encerra essa lei. E não há mais poder nem de pecado e nem de morte sobre aquele que recebeu a vida de Jesus, irmãos. Então isso é um ápice, por assim dizer, porque Jesus está dando legalmente, novamente, esse sopro. Lá no Éden, quando Deus vai criar o homem, em Gênesis 1:26, esse homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e isso está falando sobre o ser espiritual, o homem de verdade, que é você, por dentro, um espírito. E a Bíblia diz que ele é a imagem e semelhança de Deus, com poder para ser como Deus, para agir como Deus, para fazer e realizar conforme Deus o inspiraria. É só em Gênesis 2 que o homem é formado do pó da terra e onde Deus sopra no homem. Quando você percebe esse sopro tirado? Quando o homem errou. A Bíblia diz que Deus olha e pergunta ao homem: onde estás? É como se tivesse acontecido o quê? Você entende, irmão? Tinha sido. Quando o homem erra, não tem mais. Não tem como ter comunhão. Como ele saiu de dentro de Deus, só pode voltar para Deus como? Quando recebesse outra vez a natureza de Deus. Por isso todas as coisas criadas eram conforme a sua natureza. Ele disse: produza a terra erva, produza a água peixes. Por isso, se eu tiro um peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre, porque o ambiente dele é água. Por isso, se eu tiro uma planta da terra, ela morre, porque o ambiente dela é a terra. Por isso, o homem sem Deus morre, porque o ambiente da vida desse homem é Deus. Então é a partir daí, meu irmão, que Deus está esperando para quê? Para de novo dentro do homem. Quando Jesus faz isso, é como se fosse novamente: toma aquilo que você perdeu. Agora de novo você pode voltar. Eu fui o caminho que veio para te trazer de volta ao Pai. Por isso, amado, aquela fala de Deus sobre o homem: onde estás? Agora no Filho é respondida: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós fomos achados nele, amados nele, feitos adequados por sua obra, por aquilo que ele fez. Quando eu creio no que ele fez, eu sou colocado nesse ambiente de volta. Amém, amado? E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque você pensa: isso já está bom demais, você não concorda? Sim ou não, gente? Você está em dúvida? Opção A, sim. Opção B, não. É opção A, sim. Já está muito bom. A gente voltou para Deus. Um acesso àquele limitado onde o véu nos impedia de estar nessa presença. A Bíblia diz que foi rasgado e não foi por nada que eu e você fizéssemos. A Bíblia é bem clara em dizer que foi do alto a baixo. Não foi de baixo ao alto, porque não havia nada que o homem pudesse fazer para voltar para essa presença, irmãos. Só aquilo que ele faria através de Cristo. Amado, isso é tão típico, que Deus ele é tão maravilhoso, que na antiga aliança ele fez uma figura do sumo sacerdote, dizendo: já que as tribos não podem ir, o sumo sacerdote vai por elas. E Deus é tão maravilhoso que colocou no sumo sacerdote um peitoral, o peitoral do juízo, com todas as tribos representadas naquele peitoral. É como se ele dissesse: já que as tribos não podem entrar, entra o sumo sacerdote com as tribos no peito dele, carregando todos eles com esse significado. É como se fosse: eu entrei, vocês estão aqui comigo, apesar de estarem aí fora. Você entende?
Só que quando Jesus entrou, e ele é o nosso sumo sacerdote, ele não entrou com um peitoral representando cada um de vocês, irmãos. Ele rasgou esse véu, ele entrou e ele disse, pode entrar também. Pode vir. Eu já rasguei esse acesso. Quando eu entrei, o que aconteceu? Se ele entrou, todos nós entramos. E a Bíblia diz agora que muito mais do que ficar entrando e saindo do Santo dos Santos, amados, uma vez que você entrou em Jesus, você já entrou no Santo dos Santos. Você já entrou no Rei dos Reis. Você já entrou no Senhor dos Senhores. É sobre um lugar. E aí quando você pensa, isso já está maravilhoso, vem Jesus e disse assim... Eu tô rindo, irmão, mas é porque, aleluia, o negócio é extraordinário. Você pensa, já recebi o sopro, já sou um com Deus de novo, o caminho, agora, de volta, o acesso de volta a Deus está aqui, diante de mim, é Jesus, eu posso agora ter acesso a Deus. E é o que o apóstolo Paulo diz agora, nós temos acesso ao Pai em um Espírito, por intermédio da cruz, glória por isso. Só, amado, que... uma vez que você tem acesso, o fato de você ter acesso não significa que você tem intimidade ainda. Aleluia, hoje de manhã nós ouvimos sobre profundidade. Você estava aqui, irmão? O fato de, por exemplo, você ter sido apresentado a uma pessoa não significa que você já sabe tudo sobre ela no momento que você é apresentado a ela. Você começou a ter um acesso quando a conheceu, mas para entendê-la, para ter intimidade, você precisa construir um relacionamento. Você precisa de um pouco mais. Você precisa de coisas mais profundas. Não é que ter a presença é coisa pouca, mas é que esse primeiro degrau, receber, como o pastor Douglas disse nessa manhã, a fonte é o primeiro estágio, mas fonte nunca fica só em fonte se você não quiser, irmão. Fonte sempre vai dar em corredeira, fonte sempre vai dar em rio, fonte sempre vai desembocar em catarata, em coisas fortes, em coisas intensas. Amém? Então você vai abrir a sua Bíblia em João 4. Fica ligado que ele vai te tocar. Isso é uma música, né? Fica ligado que ele vai te tocar. Aleluia. Mas sabe, irmãos, independente de sentir, sabe a minha alegria? Que nós podemos crer que ele está aqui, não é verdade? Graças a Deus por isso. Eu não vou ler tudo que está lá em João 4, mas eu quero falar algumas coisas com você. Você sabe que esse contexto aqui é o contexto da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ontem e nas ministrações a gente citou, mas hoje eu tive a inspiração de abrir e ler com você o que Jesus está dizendo aqui. João 4, a mulher vai perguntar a Jesus sobre a água, não é? Que ele disse a ela que não teria fim. Ela ficou interessada porque pouparia o trabalho dela, já que ela tinha que ir sempre buscar água. Você sabe essa história. Mas sabe o que Jesus diz aí em João 4? Lê comigo o versículo 14. Eu vou ler do 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu de beber o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E Jesus disse a ela no 13, afirmou Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diga, fonte. Você vê, amado, que Jesus está aqui anunciando aquela lavagem de água pura que a gente tinha falado e que foi profetizado em Ezequiel, foi o exemplo que eu dei, mas em Jeremias, em vários outros lugares sobre essa lavagem. E Jesus está dizendo sobre essa água que purifica, sobre essa água que mata a sede, sobre essa água que é uma fonte e que preenche e que, sabe, cura coisas por dentro, onde aquela mulher achava que poderia no natural ser saciada com relacionamentos. Outras pessoas acham que é com dinheiro, outras pessoas acham que são com coisas naturais. Jesus está dando um recado: tem um buraco dentro do homem que só Deus preenche. E
E só quando ele bebe dessa água é que ele entende o significado, o propósito da vida, é que ele entende de quem nasceu e para onde ele deve voltar. Amém, amado? Então Jesus dá a dica para essa mulher e ela fica interessada. Mas o que eu quero que você repita comigo é fonte. Diga fonte. O que Jesus está falando aqui em todo o tempo é sobre o novo nascimento. Ele não está falando sobre música. Ele não está falando sobre uma música lenta, uma música que faz chorar, um corinho bem legal. Ele não está falando disso. Ele está falando, existe uma fonte que jorra vida eterna. E quem bebe dessa água tem essa fonte por dentro, a jorrar. Não vai ter falta, vai sempre dar, vai sempre te saciar. E aquela mulher, amado, ela reconhece Jesus como profeta, pergunta a ele então o lugar da adoração. E ele entra numa conversa ali com ela, dizendo que agora já não seria mais em lugar físico, mas ele estava anunciando a hora onde essa adoração ou esse relacionamento voltaria para onde? Para dentro do coração dos homens. Aquela profecia se cumpriria. Eu lavo você da imundícia e eu dou para você um espírito novo. E eu dou para você um novo coração. E agora você não fica preocupado se vai adorar em Jerusalém, se vai adorar em Gerezim, se vai adorar no domingo à noite na igreja, porque se não tiver monte, se não tiver igreja, a adoração continua dentro de você. Amém? E amado, interessante que a fonte já dá pra gente uma sensação de, sabe, eu estou abastecido. A fonte já diz pra mim, eu não vou ter sede. Você não concorda? Você acabou de ler. Só, amado, que não satisfeito, Jesus não para na fonte. O pastor Douglas não disse hoje? Existe um outro nível. Vai lá para João 7, eu quero ler com você. João 7. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa, amado? João 7. João 7, o versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim... Quem aqui crê em Jesus? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Amado, olha a condição que ele dá para ter o que ele vai dizer daqui a pouco. Tem que crer nele. O que é preciso? Crer. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É nesse momento que, depois de ter anunciado que uma fonte iria agora iria permanecer dentro dos homens, ele diz, esse é o início, esse é o primeiro passo, essa é a primeira experiência sobrenatural, receber a vida de Deus dentro do seu próprio espírito, dentro do teu coração. Mas ele diz, depois disso, do mesmo jeito que você creu para ter a fonte, como alguém recebe a fonte, irmão? Como alguém recebe e é saciado dessa sua sede espiritual? Crendo em Jesus. No dia que você disse, Jesus é o Senhor da minha vida, você não sabe explicar, mas algo por dentro te trouxe uma leveza, algo por dentro foi despedaçado dentro de você, e é o que a Bíblia diz, foi tirado um coração velho, a imundícia, a natureza do pecado que te assolava, que te oprimia, e agora você nasceu de novo, e tudo que estava passado, tudo que estava para trás, todas as coisas passadas, de fato se passaram, e tudo se fez novo dentro de mim e de você. O que foi tudo que passou? Tudo que passou foi tudo que me contaminou. Tudo que passou foi tudo aquilo que estava em mim, que trazia jugo, que trazia peso, que era pecado. A natureza desse homem é mudada. Mas aqui Jesus não diz só sobre a fonte, ele diz, depois dessa primeira experiência, você precisa fazer o quê? Continuar o quê? Crendo. Quem crê em mim, do mesmo jeito que creu para a fonte, crê em mim. E vai fluir rio. Aí você olha para isso e ele explica no 39 o que é exatamente. Ele diz no 39, isto ele disse com respeito ao Espírito
que haviam de receber os que crescem nele, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Jesus estava dando a dica, amado, ele estava dizendo que, olha, crê, espera, porque quando tudo aquilo que o pecado trouxe for pago, quando toda aquela sentença de pecado for paga, quando o pecado, quando a morte, quando a condenação for paga, quando o unigênito morrer e levantar como primogênito, quem levanta com ele, levanta com a natureza dele, levanta com a vida dele, levanta com o poder de ser feito filho de Deus, e se quiser, vai ter rio fluindo por dentro. Vai ter um transbordar. Você pode dizer comigo, transbordar? E amado, existem coisas que a gente pensa que vai receber. O pastor Douglas bem disse na quinta-feira, quando a gente estiver pronto. Você já viu um pouco sobre isso? Eu não recebo um pouco mais de Deus, ou o batismo no Espírito Santo, ou determinada cura, ou não me manifesto em algum dom ministerial, porque eu ainda não estou pronto. Então, quando eu estiver pronto para merecer, eu receberei. E Jesus em nenhum momento disse que alguém vai merecer, porque ninguém vai merecer nada nunca. Ele está dizendo para a gente do mesmo jeito, do princípio ao fim, continuar fazendo o quê? Crendo que quem faz é Ele. E amado, isso que ele disse mexeu muito comigo, porque foi o que eu ouvi durante muito tempo. Se eu posso me purificar sem a ajuda dele, porque eu preciso dele depois que eu conseguir? Eu preciso dele justamente para melhorar, justamente para crescer, justamente, amado, para chegar ao conhecimento da verdade, para poder crescer em graça, em sabedoria, com a sua ajuda, porque ele é o ajudador. Você está comigo? E sabe, eu comecei a meditar sobre Jesus, porque, amados, eu gosto de olhar para Jesus, me espelhar em Jesus e olhar as expectativas que Deus tem para os filhos, porque como Jesus, filho, todos somos filhos de Deus, amém? Abre lá sua Bíblia bem rapidinho e eu quero ver com você o que a Bíblia diz lá em Lucas 3. Amado, você ama a palavra de Deus? Eu quero que você leia comigo, eu quero fundamentar o que eu estou dizendo. E eu sei que os sinais, aquilo que Deus tem para fazer, Ele confirma com a palavra pregada, porque a palavra é ungida por si só, amém? Você sabia que independente de eu estar falando sobre um tema, sobre o Espírito Santo, por assim dizer, se você entrou aqui precisando de cura, você pode ser curado só por causa da palavra, amado? Aleluia, você recebe conforme a sua expectativa, amém? E aí Lucas 3, a Bíblia diz o seguinte, Lucas 3, o versículo 15, você encontrou, irmão? Amém? A Bíblia diz assim, Lucas 3, diga, eu estou vivo. Você está vivo ou está desmaiado, irmão? Deixa eu te dar uma outra oportunidade, diga, eu estou vivo. Aleluia! A Bíblia diz assim, Lucas 3, versículo 15 diz, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o Cristo, disse João a todos. Olha o recado de João, irmão. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas quem vem agora, o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. E fica o meu recado, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. É como se fosse assim, não é só a vida de Deus de volta no homem, é de volta no homem, e agora sobre o homem, e agora todos os homens juntos, usufruindo dessa plenitude do poder de Deus que habita no corpo, e a igreja chamada para desfazer as obras do diabo, e o entendimento de que eles são elevados a um lugar onde eles estão com os pés postos. Eles estão ali, ó, do mesmo jeito que Jesus. Os inimigos como estrado dos seus pés, principados, potestades,
Tudo aquilo que foi vencido por Jesus, eles também vencem. Eles também podem. Esse poder está nele. E só vai multiplicar e só vai transbordar. Tem mais, tem mais, tem mais. Amado, é um aviso. Vem alguém que não vai deixar só na água. Vem alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aí, irmãos, se você estuda um pouco sobre identificação e substituição, você vê que Jesus não teve nenhum problema em cumprir todas as exigências da justiça e ele se permite ser batizado por João. Ainda que João dissesse, ele é maior do que eu. E João o batiza ali, não é? Ele é batizado no batismo de João. Mas algo acontece, irmãos. Eu quero que você vá para o versículo 21. Lucas, olha comigo 3, a gente ainda está no capítulo 3. O versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Você pode dizer comigo, sobre ele? Sobre ele. Não, irmão, diga de novo, sobre ele. Sobre. Diga, sobre. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu dizendo, tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Amado, você já reparou que Jesus precisou ser ungido? Eu sempre digo isso, né? Jesus precisava orar e Jesus lia a Bíblia dele, leis, profetas, a lei, os profetas, os salmos. Jesus sabia se encontrar nas profecias porque ele lia, porque ele se dedicava em crescer, sabe, entender o propósito dele. Ele orava para se dedicar ao Pai, para se consagrar ao Pai. Inclusive ele precisou ser ungido, porque ele não veio como Deus. O Verbo se fez carne, esvaziou-se da sua glória. Amado, se a gente não entende isso, a gente não entende o propósito, por exemplo, de uma conferência como essa ou do próprio Espírito Santo. Porque a gente precisa dele. Sabe, João, quando a gente lê o Evangelho de João, eu vou dizer isso, não estava no script, mas só para te ajudar. Jesus, ele está orando e dizendo ao Pai, Pai, é chegada a minha hora. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Eu guardei todos eles, eu andei na tua palavra, agora eu te peço, Pai, me devolve a glória que eu tive contigo antes de que houvesse o mundo. Amado, se ele pede para Deus devolver a glória, é porque ele estava aqui sem a glória que ele tinha mesmo. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me confiou a fazer. Agora, Pai, me devolve a glória que eu tinha contigo. Lê João 17, irmão, não estou inventando nada, é a oração sacerdotal de Jesus. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque sem essa glória que ele havia experimentado quando ainda era Deus, ele precisava mesmo ser ungido, porque ninguém pode fazer nada na sua própria força, irmão. Nós precisamos da força que vem dele, nós precisamos da unção que vem dele. E sabe, ele era um com o Espírito de Deus, porque ele veio com a vida de Deus, mas mesmo assim ele precisou de uma medida sobre ele. De fato, sobre ele era sem medida, mas precisou disso sobre. Diga comigo, sobre. E aí quando a Bíblia diz, amados, a partir de agora, mostra Jesus andando, e toda vez que ele está andando, a Bíblia diz, então Jesus, cheio do Espírito, então Jesus andando cheio do Espírito, então Jesus cheio do Espírito, então Jesus pelo poder do Espírito. Não dá tempo de ler aqui, mas você vê lá na tentação, é o primeiro momento que aqui em Lucas a gente vê, Jesus cheio do Espírito, foi ao deserto. E o que aconteceu no deserto? Cheio do Espírito, os anjos te servem. Aleluia. Porque a gente fica com a parte, foi para o deserto.
foi para o deserto e discerniu quem era Deus, o seu pai, e quem era o diabo. Tem cheiro de diabo. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Cheio do Espírito, irmão. Cheio do Espírito. O que acontece com o diabo? Eu me submeto a Deus, eu resisto ao diabo. E qual a opção dele? Ele foge. Depois você vê a Bíblia relatando que Jesus, no poder do Espírito, regressa a Galileia. Sua fama corre por toda a cidade. E ele entra na sinagoga e procura o livro do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não fez assim. Deixa eu dar uma mensagem aqui para a igreja. Judas foi e enforcou-se. Você quer confirmar, né, irmão? Vai tu e faz o mesmo. Não. Ele não deixou a Bíblia no vento para ver onde Deus ia levar as páginas. A Bíblia diz que ele procurou onde estava escrito a respeito dele. E achando o livro do profeta Isaías, ele sabia o que estava escrito em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, pelo que o Senhor me ungiu, pelo que o Senhor me ungiu. Você pode dizer: eu fui ungido. Pelo que o Senhor me ungiu. E como o pastor Douglas disse essa manhã, amado, o Espírito Santo está nos ensinando. Foi ungido para quê? Para só ser famoso? Não é não, amado. É para essa fama percorrer que tem alguém desfazendo as obras do diabo. É para essa fama chegar que onde você chega não fica ninguém doente, porque encontrou a sua mão. E é através dela que o poder de Deus vai ser dispensado para curar, para restaurar. Amém. E ele lê e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para, sabe, fazer tudo aquilo que era obra do diabo desfeito. Os oprimidos libertos. Sabe, para colocar naquele que estava triste, alegria. Para libertar os algemados. Para acabar com a palhaçada, irmão. Aleluia! Eu já contei essa história para você, né? Já contei ou não? Não? Aleluia. Amado, acho que o diabo não está muito contente com a gente esses dias não, hein? Era uma vez que eu estava ministrando e tinha aí alguém atrapalhando a ministração. Quando a pessoa veio para frente, não estava sozinha, devia ter legião com ela. Mas, amada, aquilo me revoltou por dentro, que eu acho que ela caiu com o meu grito. Eu disse: acabou a palhaçada! E ela caiu ali, porque eram demônios, eu sei que eram. E quando ela se levantou, ela disse: Jesus é o Senhor da minha vida. E toda vez que eu lembro sobre desfazer as obras do diabo, eu lembro disso. Acabou a palhaçada. Amém, irmão? Sabe por quê? Nós viemos aqui para colocar os pingos nos is. Jesus veio para avisar: ei, tem alguém roubando, tem alguém matando, tem alguém destruindo. Eu vim avisar, não é o nosso Pai. Amado, até Nicodemos estava mais crente que um monte de crente. Nicodemos viu Jesus fazendo obras, milagres, prodígios e disse para Jesus: Jesus, vejo que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com essa pessoa. Nicodemos entendeu: só dá para fazer o que Jesus faz se Deus estiver com ele. E não é o que diz Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o que, meus irmãos? Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque quem era com ele? Porque Deus era com ele. Eu te pergunto, se esse Espírito agora habita na igreja para fazer o quê? Amado, oprimido nenhum pode ficar perto de quem está cheio do Espírito. Quem está entendendo, irmão? Aleluia. É para você chegar chegando, irmão. Confiando em quem? Na unção que permanece. Não é em você. Diga: eu não posso fazer nada sem ele. Você pode dizer?
Não posso fazer nada sem Ele. Paulo diz, nós não temos nada que não tenhamos recebido. Mas uma vez que eu entendo que esse poder está em mim, qual é o problema? A gente vai resolver. E aí quando você começa a olhar sobre esse panorama, sobre Jesus lá em Lucas 3, sendo dito sobre ele que ele viria e batizaria então com o Espírito Santo. Amado, eu sei que você olha aqui para Lucas e fica pensando, puxa, eles deviam estar animados com essa história. De fato, a igreja nesse momento aqui pegou sobre isso, amado, agarrou isso. Lê comigo lá em Lucas 24, e eu quero que você agarre por dentro essa verdade, como se fosse a primeira vez que você tivesse escutado, irmão. Porque eu creio em coisas novas sendo estabelecidas no nosso coração, como um óleo fresco sobre a nossa cabeça nessa noite. A Bíblia diz em Lucas 24 que Jesus vai explicar aí as Escrituras. E eu quero que você veja algo comigo. Jesus vai dizer em Lucas 24, o versículo 44. Você encontrou? Amém? A Bíblia diz assim no versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Percebe, irmãos, que isso aqui é Lucas 24. Já vai falar daqui a pouco sobre a ascensão de Jesus. Ele já tinha então morrido, ressuscitado, legalmente já tinha levado o pecado, já tinha levado a morte, já tinha levado a condenação. E quem cresce nele já tinha recebido por dentro o quê? Diga a fonte. Diga a fonte. Mas aí ele dá um recado no 49, irmãos. Versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Não, amado, eu quero que você se imagine naquele ambiente, ouvindo as últimas instruções de Jesus. Você pode ir comigo para aquele lugar? Gente, senta aí que eu vou dar um recado. Tô indo. Mas faz o seguinte, espera. Calma, que eu já estou enviando. Não é só dentro de vocês. Tem mais. Sobre vocês. Só espera um pouco e vai vir sobre vocês o Espírito, aquele não só que nos lavaria, mas que também estaria também sobre nós. Ele disse, vai vir, façam o que então? Então permaneçam até que vocês sejam revestidos de poder. Eu quero que você se imagine nesse ambiente. Gente, como que será isso? Vai vir sobre nós. Vai vir sobre nós. Vai vir sobre nós. Amado, que expectativa é essa? De experimentar não a vida de Deus só por dentro, mas agora como? Sobre. E você percebe que é a unção dentro, mas é a unção sobre. É um momento onde agora eu não sou só um lugar onde brota a fonte, mas agora há abertura, há uma porta do sobrenatural para fluírem os rios sobre a minha vida. O que Jesus está dizendo? Não vá fazer aquilo que eu disse para vocês fazerem sem estar cheio desse poder. Não vá, permaneçam até vocês serem revestidos, porque com o rio, amado, tudo flui melhor. Aleluia. Porque com o rio, tudo flui. Porque com o rio, vai, sabe, meio que sem força. É a força do rio mesmo. Quem está entendendo, irmão? Aleluia! E aí, você sabe que Lucas continua escrevendo. E a gente chega lá em Atos e, amado, aí o negócio fica... Você não precisa abrir se você não quiser. Me ouça. Eu escrevi o primeiro livro, está lá em Atos 1, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e relatando todas as coisas que Jesus começou a ensinar. Você pode dizer comigo, começou?
E aí no capítulo 1, versículo 2, ele diz, Lucas continua escrevendo, porque é ele que escreve isso aqui. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, ele foi elevado às alturas. Amado, Jesus estava dando as últimas instruções aos apóstolos, e a Bíblia diz que ele vai subindo ao céu, e as pessoas viram ele subindo, homem, diga homem, subindo com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado, dando as instruções como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou indo, eu sou o primeiro dessa ressurreição, eu estou dizendo para vocês, agora continuem o que eu comecei, agora vá, mas vocês não estarão sozinhos. Sobre vocês eu envio a promessa do meu Pai. Aquilo que estava sobre mim, agora sobre o meu corpo, sobre a igreja. Aleluia. E a Bíblia diz que a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, apareceu aos discípulos e a essas pessoas durante 40 dias e continuou falando das coisas concernentes ao reino. E a Bíblia diz, amado, que ele comeu com essas pessoas e ele mesmo testificou. No versículo 5 diz, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E ele diz, não muito depois desses dias, só continua aguardando, só continua aguardando, só continua aguardando. E a Bíblia diz que então estavam todos reunidos, obedecendo a instrução de Jesus e esperando naquele lugar. Quando ele diz, quando é o tempo em que vai restaurar, Senhor Israel, ele diz, não estamos falando sobre isso, sobre entender tempos e estações que o Pai reservou para a sua autoridade. O que estamos falando aqui é que para esse tempo, para essa hora, vocês receberão autoridade, vocês receberão poder, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E é então que ele diz que recebendo esse poder, seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até aos confins da terra. Você percebe, amado, que alguém cheio do poder afeta quem está do lado, afeta quem está um pouco mais longe, e se ouve sobre essa pessoa até os confins da terra. Quem faz isso? É esse poder movimentando essa pessoa por dentro. E amado, não sei se você fica feliz com isso, mas ele não está dizendo que seriam só para quem pregasse a palavra. Ele não estava dizendo seria só para o pastor, seria só para quem tem muita eloquência. Ele está dizendo é para quem crê, é para quem crê. É para quem é corpo, sobre quem é corpo vem o Espírito Santo sobre. Se você creu para ter fonte, é a mesma sequência, continua crendo para quê? Para ter rio e crer e vem sobre você o Espírito Santo. Depois que ele disse isso, a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas e eles ficaram olhando para Jesus subindo, irmão. Jesus dizendo, vai vir poder, e foi subindo. Vai vir poder, e foi subindo. E a Bíblia diz que os varões ficavam, os discípulos ficaram olhando para ele subindo, passando a atmosfera, exonosfera, estratosfera, todas as feras, e chegando ao terceiro céu, sem balão de oxigênio. Tem um homem subindo. E se pôs do lado deles 2 anjos e disse, por que vocês estão olhando para este que está subindo? Do mesmo jeito que você ouviu subir, ele virá. 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 Amado, onde está o nosso evangelho? O nosso evangelho está não na cruz, mas em alguém que subiu ao céu, está vivo, assentado no trono. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, a sua igreja. Quem ele vem buscar? A sua igreja. E que igreja? Toda esfarrapada?
toda cambaleando. Não, amado, é uma igreja poderosa. É uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja que está desfazendo as obras de Satanás. É uma igreja que sente, isso é do diabo, isso é do meu pai, com isso eu fico, com isso não. Sai, Satanás! Está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia! E sabe, irmãos, a partir daqui, você vê a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, não se cumpriu o dia onde eles estavam puros. Fiquei até assim, irmão, agora. Eu acho que é só onde eu moro, mas eu me lembro que muitas vezes quando era anunciado sobre receber o Espírito Santo, as pessoas diziam, essa semana eu não vou nem ver novela. Essa semana eu não vou gritar com a minha mãe, nem desobedecer ao meu pai. Ninguém nunca viu isso aqui, né? E a gente ficava, meu Deus, hoje é o dia da oração. Ai, meu Deus, aleluia, aleluia. Aí fala aleluia rápido, que vai, que pega no tranco, irmão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Mas sabe, aqui não está dizendo que se cumpriu o dia onde eles conseguiram se purificar sozinhos. Onde naquela semana eu deixei de fazer coisas que eu acho que não convém só para achar que fazendo assim eu mereço o Espírito Santo. Amado, se for assim, a gente não merece nem fonte em primeiro lugar. Mas se você já tem fonte, o que tem o rio? Porque para aceitar Jesus, ninguém faz essa purificação. Eu preciso mesmo, meu Deus. E vem chorando, né, irmão? Mas olha, o milagre mais extraordinário da tua vida já aconteceu. Você tem a vida de Deus dentro de você. O que é uma chacoalhada a mais e tomar um rio aí por dentro, irmão? Quem tem fonte já pode ter rio. Não é por merecimento, é por continuar crendo que Ele fez uma obra perfeita. E sabe, a Bíblia começa a dizer que eles olham aquele lugar como um lugar agora que vai receber um poder que nunca foi visto antes. Que Paulo chama o poder da ressurreição, não só dentro dos homens, mas agora por cima dos homens, sobre os homens. O mesmo poder empenhado em tirar alguém da morte, agora habitando na igreja e sobre a igreja. Amado, é claro que aquele lugar ia tremer, é claro. A Bíblia diz que quando ele se cumpre, o dia se cumpre, vem o Espírito Santo do céu. Diga comigo, vem do céu. Como um som, como um vento impetuoso, e enche todo lugar onde eles estavam. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios. Diga comigo, cheios. Diga cheios. Sabe, amado, quem bebe um gole d'água... Quem bebeu um gole d'água, quem bebeu um gole d'água aqui? Não significa que está cheio d'água. Kenneth Hagin usa essa expressão. Quando eu bebo um gole, não significa que eu estou cheio. Para estar cheio, eu tenho que continuar bebendo. Bebendo, e bebendo, e bebendo. E a Bíblia diz, chegou a hora e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E cada um falava nas línguas que o Espírito Santo concedia. Aí vem Pedro, irmão, aquele que deu trabalho. Aquele que uma hora diz, tu és filho de Deus, depois, não, Jesus, não vai acontecer contigo. Essa revelação vem de Deus, sai Satanás. Eu fico, meu Deus, uma hora Deus, uma hora Satanás. Andou por sobre as águas, afundou. Deu ou não deu trabalho, irmão? Deu ou não deu? Alguém já deu trabalho aqui para Deus também, gente? Não precisa levantar a mão, não, tá tudo bem. E aí se levanta Pedro. Se levanta Pedro, aquele que deu trabalho, irmão. Mas alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo. Agora, levanta-se e diz, sabe o que está acontecendo aqui, varões? Isso é aquilo que havia sido profetizado por Joel. E acontecerá que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Chegou o dia. Esse é o
vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu mesmo derramarei o meu Espírito, diz o Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? 3.000 pessoas batizadas. Esse poder sobre, amado, multiplica coisas. Pedro e João, com aquele poder fresquinho sobre eles, andando. Pedro e João iam para o templo, viram um aleijado. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta, 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 levanta. Você percebe, amado, que aqueles ali receberam com essa avidez, esse espírito, porque estava fresquinho sobre eles. Essa coisa, sabe, irmão, desse chacoalhar por dentro e sobre. O Espírito Santo, a pessoa enviada para permanecer, para ungir. E aí eu fiquei meditando sobre isso, irmãos. E eu fiquei pensando, por que a gente acha que não era para agora? Como muitas pessoas acham que não. Cadê o louvor? Já pode vir, tá? Porque senão eu fico aqui eternamente. Para você achar, irmão, que já está acabando. Aí eu chamo o louvor, amém? Sabe o que ele disse, irmãos? Pedro diz, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus. Aí ele avisa algo. Para vocês é a promessa. Mas não é só para a gente que está aqui. Pedro diz para aquelas pessoas, não é só para nós. É para vocês, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para todos aqueles que ainda estão longe, isso é, para todos aqueles que Deus chamar. Ele dá um recado, ele diz, eu já vou avisar, isso aqui não é só pra gente. Isso aqui é o que ele prometeu, é para os nossos filhos, para as nossas filhas, para quem ainda está longe. Quem ainda não tinha nascido aqui, amado? Eu não tinha, você já tinha? Mas alcançou a nossa vida essa palavra e esse poder. E ele disse, essa promessa é para todos aqueles que Deus ainda chamar. E sabe, a partir de agora, eu fico vendo, irmãos, e a Bíblia chama Atos dos Apóstolos, porque são os atos desses apóstolos, são os feitos desses apóstolos afogueados, desses apóstolos cheios do Espírito Santo. E sabe, eu marquei na minha Bíblia todo lugar onde esses apóstolos paravam e perguntavam, você recebeu o Espírito Santo? Não, irmão, você não entendeu. Eles começam a perguntar, você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Eu separei alguns aqui. Pedro e João chegam em Samaria, ouviu lá em Samaria que Samaria recebeu a palavra de Deus. Desceram para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre eles. E então a Bíblia diz que eles perguntavam, vocês receberam o Espírito Santo? Não. Então impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Aí mais pra frente você vê, eles ficaram agoniados, irmão. É tipo assim, não pode sobrar ninguém sem receber o Espírito Santo. Você entende? Não pode. E ele chega em Éfeso, então Paulo agora, e pergunta, recebestes porventura o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram, não, nem sabíamos dessa história de Espírito Santo. E aí Paulo perguntou, em que então vocês foram batizados? E eles disseram, no batismo de João. E Paulo falou, sabe, João, ele realizou um batismo de arrependimento, dizendo ao povo para crer e para se arrepender. Mas veio depois dele Jesus Cristo. E tendo ouvido isso, eles foram batizados. E a Bíblia diz que Paulo, estendendo-lhes e impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E aqui foi o combo, tanto oravam em línguas como profetizavam. Amado, sabe, no mundo ideal é alguém aceitar Jesus e já ser cheio do Espírito Santo de uma vez. Livra a gente de muito tropeço, irmão.
já receber esse revestimento. Diga comigo, revestimento. E amado, eu entendo essa indignação de Paulo quando ele sabia que alguém não tinha o Espírito Santo sobre. Porque é Paulo que escreve lá em Efésios 5. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. E agora é a hora da gente discernir a vontade do Senhor. Como? Enchei-vos do Espírito. Paulo era uma pessoa que sabia, não dá para ir sozinho não, hein? A gente precisa do Espírito. Quando ele tem aquela visão, amado, no caminho de Damasco, cai como cego. Vai lá, quem é que vai lá falar com ele? É Ananias, não é Ananias? E diz, sabe, Deus me enviou aqui. E a Bíblia diz que ele falou sobre o Senhor a Paulo e caiu como que lhe escamas caíram nos olhos. E ele se ergueu cheio do Espírito Santo. Amado, alguém cheio do Espírito Santo muda história, muda destinos, muda propósitos, muda a vida não só dele, mas das pessoas ao seu redor. E sabe, quando Pedro foi defender e dizer, olha, vocês estão achando que esse povo aqui está embriagado, mas são 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados não. Eles receberam poder porque veio sobre eles o Espírito Santo. Agora quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, ele não fala sobre uma medida, irmãos. Ele não diz que isso é uma experiência de um dia e que depois acabou. Sabe, a palavra do Senhor para nós nessa noite é sobre um processo contínuo, que muitas pessoas experimentaram em um momento, mas não estão apercebidas que precisam aumentar por dentro dela esse fogo. E eu vou te dizer algo, a unção do Senhor está aqui para cooperar a tua fé, colocar em ação, para que isso aumente dentro de você, amado, para que isso se estabeleça dentro de você. Mas quem vai fazer isso? A tua fé nesse poder, enquanto Ele dispensa, você mesmo se enchendo do Espírito Santo. Sabe, Kenneth Hagin fala em um dos seus livros que esse encher é como se fosse continuar a ser cheio. Eu vou te perguntar algo. Alguém que se embriaga, não é você, porque você não se embriaga de vinho, consegue se embriagar com uma dose? Muito provavelmente não, porque aquela é uma dose inicial. Mas para se embriagar, tem que continuar se enchendo, e 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 se enchendo. E eu vou dizer uma coisa para você, amado. Uma pessoa cheia do Espírito é essa que foi ministrada hoje pela manhã. É essa que tem um salmo, é essa que tem um hino, é essa que tem um louvor, é essa que tem gratidão no seu coração. É essa que o diabo está olhando ao derredor, buscando a quem possa tragar, mas olha para você e diz, esse eu não posso tragar, porque esse está cheio. Esse está cheio. Amado, você já viu uma panela de pressão? Sim ou não? Alguém já viu panela de pressão? Como você sabe que a panela pegou pressão? Tem que fazer barulho. Se tá muito quieto, tem alguma coisa errada. Amado, alguém embriagado é alguém que dá pra ver que tá embriagado. Alguém que tá embriagado é barulhento. Alguém que tá embriagado, amado, tá tendo um salmo pra Deus, tá tendo uma expressão de louvor pra Deus, tá tendo, amado, um hino pra Deus, tá entendendo o que Deus fez, tá entendendo o que Deus é, tá entendendo como Deus age. Oh, aleluia! Hey, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Eu vou ler pra você. Por essa razão, não sejam insensatos e não se encham de vinho, porque nele há dissolução. Mas se você fosse encher de alguma coisa, que seja do Espírito.
Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças ao Pai por tudo, por meio de Jesus. Sabe, amado, alguém cheio do Espírito é alguém grato, é alguém que transborda de gratidão, é alguém submisso, é alguém que não é afetado por qualquer coisa. Uma pessoa cheia do Espírito não fica magoadinha com tudo, irmão. Essa isca que o pastor Douglas disse hoje pela manhã, um peixinho ferido, alguém cheio do Espírito, entendeu? O Espírito derramou esse amor no meu coração. Eu vou te amar até o fim. Vem cá, meu irmão, o sangue que nos uniu é muito maior do que aquilo que quer nos separar. Aleluia! Eu quero que você se coloque de pé, meu amado. Aleluia! 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 Se você já é cheio do Espírito e vai se encher ainda mais, pode começar, amém? Se enche, irmão, se encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Há um enchimento inicial, irmão, desse Espírito. Mas é a sua decisão continuar se enchendo, e 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 se enchendo. Kenneth Hagin usa uma expressão num livro dele chamado Como Ser Guiado pelo Espírito, que em nossas vidas há sempre um tempo de reenchimentos, de reabastecimentos. E a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, a evidência de ter sido cheio do poder de Deus e de ter o Espírito sobre, é aquele que ora em outras línguas. Esse ora de fato e ora por dentro. É como que a palavra ali, amado, como se fosse reabastecido. É como se fosse de novo religado ou conectado a uma fonte que desse um pouco mais de gás. Vai, tem um pouco mais. É como a palavra recarregar uma bateria. É alguém que está se recarregando. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. É o Espírito por dentro e sobre você, amado, que testifica que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu quero fazer algo aqui, irmão. Toda vez que eu venho aqui, eu sou muito comovida com a maneira como os jovens dessa igreja recebem a palavra. E quando eu estava recebendo do Senhor para compartilhar com vocês nessa noite, eu me peguei no que Pedro disse: os vossos jovens terão visões.
Tô meio cansada, irmão, revoltada por dentro de ouvir que jovem só traz problema. De que jovem só se envolve em pecado. Jovem cheio do Espírito, não. Jovem cheio do Espírito deixa o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Vem todos os jovens aqui agora. Pode vir, vem cá, vem cá. Vem cá agora, vem, vem, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Aleluia. Aleluia. É cadeias quebrar, lembra? O hino oficial. Aleluia. Aleluia. Desde que eu entrei aqui, metade me perguntou: volta pro congresso, volta pro retiro. Não tem congresso, nem retiro nenhum, irmão. É hoje, entendeu? É agora. E quem faz é Deus mesmo. Não precisa de data, não precisa de nada. Ele faz como lhe apraz. E aquilo que vocês desejavam, vocês vão receber nessa noite. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões. 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 Aleluia. Eu creio, amado, Deus vai marcar vocês por dentro nessa noite. Isso tudo é jovem. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso, irmão, que a notícia sobre os jovens cheios do Espírito Santo sejam maiores do que notícias de jovens que matam os outros em escola. Jovens que sofrem bullying e porque não entendem quem são, o que podem e o que têm, matam os outros. Eu preciso que quando a gente ligue o noticiário, ouça sobre jovens que curaram os outros. Sobre jovens que fizeram a diferença sim na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Porque há um poder operando na igreja e sobre cada um de vocês. Os meus jovens terão visões. E eu vou dizer algo para você, a propósito, sendo levantado e erguido sobre você nessa noite. Um chamamento, algo sendo esclarecido por dentro da tua missão nessa terra, daquilo que Deus tem para fazer através de você nessa terra. Levanta suas mãos pro alto, vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Levanta
mãos. Levanta suas mãos e receba dele. Receba dele.